Eu vou ler só mais eu vou ler esse último ponto que está aí. A teoria empirista é implausível como uma descrição do que, de fato, pode ser considerado o nosso conhecimento. Ela oferece alguns tijolos, mas cala-se quanto ao design dos vários edifícios que construímos com ela. Então, basicamente, por que eu separei essas partes? Ele está dizendo que, evidentemente, que o aspecto empírico, factual, ele é importante, mas que existe uma tessitura social que se estabelece a partir desse processo. A questão toda polêmica vai ser em que medida, até quando, até onde se pode estender esse social? Será que essa extensão desse social não causa uma certa distorção, né? Até que ponto essas negociações elas não se tornam meramente políticas, né? Deixam de ter um aspecto mais epistemológico. Então, isso é da mesma forma que, de certa maneira, o Thomas Kuhn, ao abrir essa dimensão histórica da ciência, essa ideia de um papel para a ciência, ele estimulou certos grupos, como, por exemplo, do Programa Forte, até que ponto também o Programa Forte, ao tentar dar um passo à frente, não seria reinterpretado de maneira mais radical, a ponto de que as pessoas chegassem à conclusão que, em última instância, as negociações na ciência que deveriam prevalecer, independentemente dessa dimensão mais epistemológica. Então, isso não deixa de ser um risco a se correr. O Thomas Kuhn, quando foi severamente criticado, né, tem aquela ideia que ele disse, né, de que eu não sou kuhniano, né, replicando lá o Marx, o Karl Marx, que diz que se isso aí for ser marxista, eu não sou marxista, e o Kuhn fala, eu não sou kuhniano, né? Então, de alguma forma, talvez o Bloch pudesse dizer assim, se isso fosse muito radicalizado, e falar, eu também não sou bloriniano, né? Então, essa ideia de uma radicalização. Então, talvez ele não endossasse tudo o que foi dito também em nome do Programa Forte, mas deixar claro essa ideia de que ele está afirmando que uma dimensão social é indissociável, né, desse modo empírico, teórico de se produzir ciência. Portanto, há um componente social em todo o conhecimento. Essa frase é bastante uma síntese do que ele está falando, né? Esses dois aspectos abaixo aí, eles são importantes no seguinte sentido. O pomo da discórdia está um pouco com relação à interpretação dessas duas frases aí. A aceitação de uma teoria por um grupo social a torna verdadeira? Então, vamos pensar no caso Lysenko, por exemplo. Se todo mundo aceitou, o grupo lá aceitou por razões, não interessa bem quais, mas aceitou a teoria do Lysenko, isso torna verdadeiro? A única resposta a ser dada é não. Não vai tornar essa teoria verdadeira. Agora, a aceitação de uma teoria a torna o conhecimento de um grupo ou faz com que ela seja a base para o seu entendimento e a sua adaptação ao mundo? A única resposta a ser dada é sim. Então, tem um componente social de como que o grupo se comporta, né? Lembrando aquela ideia do Wittgenstein, correto, né, e não correto, ou verdadeiro e falso, é de acordo com a gramática. Então, essa gramática do grupo, ela tem uma força, né, de imposição de certos aspectos que podem, em última instância, contribuir para a visão geral do entendimento do que é realidade para esse grupo. Então, é um pouco isso que ele está falando. Agora, como que você interpreta isso de uma maneira mais radical ou menos radical, que é a questão polêmica. Bom, ali eu já tinha dito para vocês sobre o debate, né, do Kuhn e do Popper ontem, que um é iluminista, o outro é romântico, né? Então eu não vou repetir essa parte aí, não. Mas eu queria falar só, antes de passar para a última parte, eu gostaria de comentar um pouquinho a crítica do Kuhn, né? O que é essa crítica do Kuhn? Então, o Kuhn escreve um artigo em 1992, que é publicado em 1993, fazendo uma crítica ao chamado Programa Forte, né? Então, ele fala que não entende para onde que o Programa Forte está indo, porque evidentemente existe negociação na ciência, mas essa negociação
ela tem um certo limite. É lógico que o modo como a natureza responde, ele deve ser considerado. Então, o que o Kuhn fica irritado é que o entendimento dele é que, a partir dessa abordagem, somente os processos de negociação eram exaustivamente demonstrados, exaustivamente estudados. Não se tem a ideia de que, uma vez os aspectos técnicos, os aspectos teóricos, técnicos, de caráter mais epistemológico, tivessem estabelecido, que a negociação seria um processo que se segue a isso, né? A ideia é, da maneira como ele está criticando, parece assim, olha, não, tudo é negociação desde a sua base, né, no sentido, talvez, em falta de uma palavra, político, né? E não é bem assim. Quer dizer, de uma certa maneira, o que o programa Forte está dizendo é, uma vez dada essa base científica, que sim, por sua vez, também é influenciada sociologicamente, porque se eu vejo aquilo que o meu coletivo me permite ver, significa dizer que o cientista é membro de uma sociedade, é membro de uma comunidade científica, foi preparado para ver determinadas regras do comportamento da ciência e, nesse aspecto, este cientista ele é alguém que está revestido de aspectos sociais. Bom, mas fazer uma negociação no sentido político é uma sequência, né, desse processo. Então, são dois momentos distintos. E, ao longo do livro, o Bloch deixa mais ou menos claro isso. Então, há sempre uma certa ambiguidade do limite disso, né? E a crítica que o Kuhn faz, ele leva em consideração apenas, não é uma crítica, vamos dizer assim, pontual, vamos dizer assim, técnica, mas é uma crítica no sentido mais amplo. Quer dizer, olha, isso daí não pode ser, a ciência não pode ser meramente um processo de negociação. Ele não se refere diretamente ao livro do Bloch, ao livro do Leviatã e a Bomba de Ar, mas numa outra oportunidade ele deixa claro para a gente, quando ele dá uma entrevista e alguém pergunta, poxa, mas e o programa Forte? Qual que é a sua dificuldade com o programa Forte? Aí ele esclarece dizendo o seguinte, que do jeito que foi feito o livro Leviatã e a Bomba de Ar, ele teria alguns erros de caráter técnico, né? Então, mostra que os autores tinham condições de dizer que a discussão entre se existe ou não o vácuo poderia ser entendida, ou melhor entendida, tecnicamente, cientificamente, com o ferramental disponível no próprio século XVII. E do jeito que os autores colocam, parece o seguinte, uma vez que não é possível a gente decidir se tem ou se não tem o vácuo, quem vai vencer é aquele que construir a melhor retórica. Aí o Kuhn fala, não é bem assim. Você poderia fazer uma espécie de boa história da ciência e dizer, naquele momento, no século XVII, por tais e tais argumentos técnicos, científicos, você poderia dizer que esse lado está certo, aquele outro lado está errado, pelo menos de um ponto de vista técnico-científico. Daí que um lado constrói uma retórica que seja mais eficaz, mais eficiente, estabelece negociações, o Kuhn não é contra isso. Então, enormemente a crítica que ele faz é no sentido, a gente não pode deixar de ser bons historiadores das ciências esgotando os argumentos no seu limite. Então, ele aponta isso como um defeito do livro. E foi feita uma segunda edição do livro, eles fizeram uma revisão, tiraram o texto do Hobbes que estava lá no final, mas não fizeram, vamos dizer assim, essa revisão técnica, né, nesse sentido da crítica que o Kuhn está colocando. Então, é como se ele critica o programa Forte se o programa Forte for entendido como algo que só leva em consideração, ou prioritariamente leva em consideração, desconsiderando aspectos técnicos, científicos, metodológicos. Então, acho que essa que é a principal dificuldade dele com relação a esse programa, né? Então, é importante que se diga que o Kuhn, a princípio, ele não é contra o programa. Aí as pessoas, mas o Kuhn está complicado, porque agora ele está
ele suscitou essas investigações e agora ele está refreando o pessoal. Ele está refreando não nos aspectos sociais, não nos aspectos históricos, mas ele está dizendo, olha, é possível fazer uma melhor ou uma pior história da ciência. Então, a crítica dele talvez seja mais em termos, vamos chamar assim, técnicos, do que propriamente em termos epistemológicos. Talvez ele não tenha muitas coisas contra boa parte do que o programa Forte está dizendo, mas conforme for o uso que você faz disso, entre essas duas, né? Quer dizer, como que a posição do grupo vai ser legitimada? Passando por cima de aspectos técnicos, tá? Isso pode até acontecer por algum tempo, como aconteceu lá com o caso de Zenco, mas isso não é uma questão epistemológica propriamente. Se a preocupação dele ele quer fazer uma história da ciência que seja pautada em aspectos epistemológicos, que diga com a maior precisão possível, já que talvez seja impossível absolutamente a gente dizer a natureza se comporta desse jeito, exatamente desse jeito, mas esse comprometimento, um certo comprometimento ontológico com o modo como a natureza se comporta. Então, ele acha que isso foi, de alguma forma, tecnicamente violado. Tá? Quando a gente não tem os critérios, talvez você pudesse fazer essa discussão dessas querelas científicas, em que apenas a questão retórica fosse mais importante, em alguns outros momentos. Talvez se a gente pensasse se a polêmica, por exemplo, Planck e Boltzmann sobre a existência do átomo num determinado momento ali, talvez fosse mais argumentos teóricos, retóricos, né, e não propriamente argumentos científicos, experimentais. Quer dizer, ele não está dizendo que isso não pode ser feito, mas naquela situação em que você pode ter um argumento de caráter mais científico, mais técnico, você não pode ignorar isso e simplesmente passar para a questão da negociação, da argumentação na negociação. Então, mais ou menos essa o desconforto que ele tem. Esse diálogo é sempre parecido com uma espécie de diálogo surdo e mudo, ele não é igual o debate que teve lá com o Popper, que eles foram lá, se encontraram, teve um dia que eles se encontraram, participaram do debate. Esse debate com o programa Forte é muito mais uma espécie de desconforto que veio a partir dessa crítica que ele faz, mas o programa Forte já tinha recebido tantas críticas também que, de repente, essa foi mais uma dentro de um volume de críticas, né? Bom, eu queria retomar um outro ponto que eu falei ontem, sobre a questão do léxico, né? Então, sobre vários aspectos, a gente pode entender que essas questões que o programa Forte está colocando, elas também têm a ver com a ideia de gramática do Wittgenstein e, consequentemente, com a própria ideia de léxico do Thomas Kuhn. Quer dizer, sob certos aspectos, eles são muito próximos, né? Lembrando o obituário do Bloch lá. Ele vai lembrar no que eles são próximos, ele não vai lembrar no que eles são diferentes. Então, mas eu acho que tem alguma dificuldade do Thomas Kuhn, porque quando ele faz a aproximação do conceito de léxico, né, com o conceito de gramática do Wittgenstein, talvez ele não incorpore tudo, né, e ele ainda acha que o léxico seja uma estrutura um pouco parecida com aquilo que o próprio Wittgenstein veio criticar, porque basicamente o que Wittgenstein está criticando é uma espécie de filosofia da representação, porque essa filosofia da representação ela estava estabelecida, baseava-se em algum tipo de fundamento, algum tipo de fundamento último, assim como o Tratado estava baseado na ideia de lógica, né? Eu tenho o mundo, eu tenho a linguagem que representa o mundo e eu tenho um fundamento lógico que possibilita essa articulação. Quando o segundo Wittgenstein desmonta esse desenho, né, que tem um pouco mais de coisas relacionadas a isso aí, mas, de qualquer forma, essa ideia de um jogo de linguagem em que você vai pensar não numa descrição do mundo, mas numa interação do mundo, ele vai, de alguma forma, abolir, terminar, acabar com a ideia de categoria. É como se eu dissesse assim, a qual gramática que Wittgenstein se contrapõe? Wittgenstein se contrapõe a uma gramática aristotélica, vamos dizer assim, é uma gramática de sujeito-predicado. Essa gramática de sujeito-predicado, das proposições declarativas de sujeito-predicado, que seria por excelência, né,
a unidade mínima da ciência, eu tenho uma proposição que me diz alguma coisa sobre o mundo, e essa proposição que liga o sujeito ao predicado, ela é basicamente uma representação do mundo. Se eu digo a rosa é vermelha, isso é praticamente um quadro que eu já posso pendurar na parede, né? Quando eu dizer a rosa é vermelha, eu tenho a imagem da rosa, eu tenho um sujeito ligando uma qualidade. Wittgenstein vai dizer que a gente está um pouco enfeitiçado por esse modelo, e esse modelo nos conduz a uma certa perspectiva filosófica equivocada, de achar que o mundo se resume nesta imagem. Tem até uma passagem que fala, uma imagem nos mantinha presos, e não podíamos dela sair, que repetia na nossa mente, né, inexoravelmente. Então, essa ideia de que a gente está preso a uma ideia de representação, e o que a gente tem que fazer? A gente tem que sair dessa perspectiva para ter uma dimensão pragmática, olhar de uma maneira variada para esses processos. E, com isso, a ideia de gramática dele destitui qualquer perspectiva de categorização, porque isso é uma perspectiva aristotélica, né? Porque o ser que se diz de muitas maneiras, né, ele é visto por uma série de categorias. Essas categorias são como que redes, né, conceituais, as quais eu coloco sobre um objeto que me diz coisas sobre deste objeto. Então, por exemplo, a categoria de espaço, a categoria de tempo, que são categorias que vão ser abolidas já no século XX, mas a história do pensamento filosófico é um pouco isso, quer dizer, o Aristóteles nos dá essa gramática, né, essa é a ideia de uma gramática de sujeito predicado, com uma série de categorias que permite, né, enquadrar o que está acontecendo ali, que dá a minha ideia de real. Quando Wittgenstein cria a ideia de jogos de linguagem, ele está querendo abolir um pouco esse modelo aristotélico e, com isso, criar uma perspectiva em que a ideia de categorização ela não seja usada. Por que ela não deve ser usada? Porque ela remete, em última instância, à afirmativa de alguns princípios fundamentais que permitem essa articulação. Então, essa é a crítica do Wittgenstein. E o que o Kuhn fala? Ele fala que o léxico é um tipo de categoria. Então, por mais que na prática o léxico seja parecido com o Wittgenstein, com a gramática Wittgenstein, em última instância, a ideia de léxico ainda está, vamos dizer assim, ainda está aristotelicamente ancorada. Aí o Kuhn fala assim, mas só descrever, ele não aceita essa máxima wittgensteiniana, não olhe, quer dizer, não faça uma representação do mundo, mas atue, age no mundo, né? O Kuhn acha que isso não é algo satisfatório, não quer fazer uma mera descrição do comportamento da ciência e diz que há uma necessidade de ter uma categorização, ainda que essas categorias não sejam mais totalmente aristotélicas, e aí a coisa ainda fica pior quando ele fala tem que ter uma coisa em si, uma espécie de ideal kantiano de regular, né, esse processo de conhecimento. Então, eu acho que isso é, de certa maneira, uma limitação. Aí, se a gente falar assim, mas o léxico é wittgensteiniano, em parte ele é, mas na medida que ele busca uma fundamentação categórica para entendimento dos processos, o léxico passa a não ser wittgensteiniano. Então, eu acho que, no fundo, filosoficamente falando, o léxico do Kuhn ele não avança tanto nesse aspecto. Eu acho que, se eu tivesse que escolher entre a ideia de gramática, de uma gramática da ciência de Wittgenstein e um léxico uniano, eu acho que a gramática ainda embora a noção seja anterior à própria noção de léxico, e embora o léxico trabalhe mais detidamente na própria história da ciência, mostrando exemplos históricos da ciência, né? O Kuhn faça isso, mas a noção de gramática, ela permite um entendimento um pouco melhor, porque, do meu ponto de vista, porque ela destitui essa ideia de categorização, ela deixa realmente essa dimensão pragmática aflorar. E dessa dimensão pragmática, eu acho que é possível construir um modelo de entendimento desses processos. Então, nesse aspecto, eu acho que a noção de gramática, ela é alguma coisa que possa nos fornecer uma espécie de convergência das ideias que a gente tinha de ou extremamente social, né, ou
apenas a autonomia das ideias científicas. Quer dizer, na realidade, não ocorre uma autonomia das ideias científicas no sentido de que, por mais abstrato que uma ideia científica possa ser, essa ideia científica, ela, em última instância, ela tem um componente social. Vamos pensar, por exemplo, no exemplo de Descartes. Descartes com o cogito cartesiano, né? Como é que Wittgenstein iria ler esse cogito cartesiano? É muito interessante essa ideia de Descartes, ideia de um cogito cartesiano, né? Duvido de tudo, ao duvidar de tudo, de uma coisa, como bom racionalista, né? Sempre duvidando dos dados do sentido, duvido de tudo, ao duvidar de tudo, de uma coisa não posso duvidar, que para duvidar eu tenho que pensar, né? Estou pensando que estou duvidando disso, daquilo, mesmo que eu leve isso radicalmente, estou pensando, né, durante o processo todo. E se eu penso, logo eu existo. Então, Descartes acha a primeira certeza lá do código. Bastante interessante esse, vamos dizer assim, Wittgensteinianamente, esse jogo de linguagem é bastante interessante, né? Mas isso é um jogo de linguagem no sentido de que quem é Descartes? Descartes é uma pessoa que foi instruído, foi para o colégio de La Flèche, aprendeu matemática, aprendeu filosofia, viajou pelo mundo, teve seus sonhos e, num determinado momento, achou que tinha que buscar uma fundamentação para a ciência. Bom, como que Descartes se encontrou no seu cogito? Como que ele se achou dentro de si mesmo no seu código? Como ele foi levado ao seu código? Ele foi levado socialmente. Então, ele foi uma pessoa que foi educado nas regras, ele aprendeu um jogo de linguagem, que é o jogo de linguagem da filosofia, ele aprendeu um jogo de linguagem, que é o jogo de linguagem da matemática, ele foi inserido nessas práticas sociais, aprendeu as regras desse jogo, chegou à conclusão que aquelas regras que foram dadas não eram boas regras e buscou outras regras, e buscou esse fundamento do ponto de vista de uma regra extremamente bem elaborada. Mas, se a gente for olhar socialmente, ele entrou, né, nessa consciência levada por uma construção social. Então, percebe? Quer dizer, por mais que pareça ser uma ideia, por mais que a matemática pareça ser uma descoberta, uma invenção, ela seria uma invenção que, em última instância, ou uma descoberta que, em última instância, seria construída sociologicamente. Bom, essa é uma perspectiva que, de certa maneira, os outros teóricos, né, que trazem esse aporte sociológico vão interpretar um pouco nesse sentido. E, evidentemente, que a gente pergunta assim, mas como que se estrutura vamos dizer assim, essas ideias, por mais abstratas que elas sejam, elas teriam uma relação com os aspectos sociais dessa sociedade, no sentido de que o social, ele está estruturado em forma de uma linguagem. Da mesma maneira que a linguagem está estruturada em forma do social, então, de alguma forma, são correlatos do mesmo sistema. O que significa isso? Só é possível ter uma linguagem na medida em que a sociedade estrutura a sociedade tem uma determinada estrutura, uma estrutura social, e essa estrutura social, por sua vez, possibilita a construção de uma linguagem. Embora sejam aparentemente autônomos, em certa medida isso é autônomo, existe um correlato entre o que é possível produzir linguisticamente, ou o que é necessário para aquela comunidade, e aquilo que ela é capaz de produzir. Então, dizer que o social está estruturado linguisticamente significa dizer que, de alguma maneira, como Wittgenstein mostra, o que a gente entende por jogos de linguagem, por gramática, que em última instância nos dão a nossa ideia de realidade, é algo que foi estruturado a partir dos nossos comportamentos, de nossas práticas. Então, nesse sentido, o aspecto social e o aspecto linguístico fazem parte do mesmo sistema. E, de alguma maneira, existe uma espécie de computabilidade dentro de cada sistema social que faz uma projeção de uma gramática dentro, correspondente a esse sistema social. Um autor chamado Leroy-Gourhan, ele estuda as sociedades arcaicas, é um antropólogo, e ele chega à seguinte conclusão. Ele acha que a sociedade, existe um paralelismo entre
o que essa sociedade, como que ela se organiza socialmente e como que ela constrói a sua linguagem. Então ele acha que existe um certo paralelismo e ele vai concluir alguma coisa mais ou menos da seguinte maneira: uma sociedade, para gerar uma ideia científica extremamente abstrata, como por exemplo a teoria da relatividade formulada por Einstein, tem que ser uma sociedade assentada, né, num conjunto de práticas sociais e linguísticas com uma complexidade muito grande, né, contrariamente sociedades mais socialmente estruturadas, mais simples, que produzem gramáticas, né, nessa relação entre linguagem e o social mais simples, dificilmente iriam produzir uma teoria da relatividade. Não que haja um preconceito no sentido de dizer que aquela sociedade não possa produzir, mas ela só poderia produzir se atingisse um certo grau de complexidade, em que ele coloca esse paralelismo de uma complexidade social que, por sua vez, reflete uma complexidade linguística. Então, eu só posso criar a sociedade que criou um Galileu, que criou um Newton, que criou um Einstein, para citar alguns dos grandes nomes da ciência, foram sociedades que, de alguma forma, estavam estruturadas, tanto em termos sociais quanto em termos linguísticos, para permitir a criação daquelas teorias. Então, nesse aspecto, há uma correlação, né, entre o que uma sociedade pode produzir ou o que ela não pode produzir, sem haver algum tipo de preconceito histórico dizendo que essa não pode e aquela não pode, mas pelo menos num determinado estágio. Não significa dizer que os jogos de linguagem produzidos por uma determinada cultura, por mais que essa cultura seja em número, né, ou um pouco menor, ou em tradição, etc., tal, não significa dizer que a linguagem dessa sociedade não vai ter a abstração suficiente necessária para a expressão dessa linguagem. Então, você pode pegar uma cultura mais fechada, mais tradicional, menos ligada à própria ideia de ciência ocidental, mas que é de uma gramática extremamente complexa. Então, quer dizer, esse grau de complexidade que eu estou falando aqui não significa dizer que seja só para, vamos dizer assim, no dia a dia daquela cultura. Vamos imaginar assim, uma tribo bem afastada, inserida na floresta, ela pode criar uma linguagem que, às vezes, para nós, para a gente chegar lá e entender, é extremamente difícil, né? O uso de palavras com uma complexidade muito grande, né? Mas essa complexidade ela seria talvez muito mais intrínseca ao comportamento dessa cultura do que propriamente mais aberta ao entendimento de certas questões que a ciência, ao longo da história da humanidade, ela foi trabalhando. Então, para que uma teoria científica pudesse ser, resumindo, para que uma teoria científica pudesse emergir, torna-se necessário uma sociedade extremamente complexa para poder fazer com que aquele jogo de linguagem, especificamente, né, que a gente começou a aprender a fazer com os gregos, né? No primeiro dia a gente fez um combinado aqui de que a ciência ela teria uma articulação, um vínculo, né, com os processos experimentais, de uma maneira que talvez não necessariamente a arte, a política devesse ter. Então, a gente começou a fazer perguntas para a natureza e obter respostas. Se a gente entender a ciência como esse vínculo necessário, quer dizer, para uma cultura ter cada vez mais um entendimento pormenorizado dessa relação, né, entre o que eu pergunto para a natureza e o que a natureza responde, eu tenho que ter um grau extremamente complexo da minha linguagem, e eu só posso ter esse grau extremamente complexo da minha linguagem se essa linguagem está assentada em práticas sociais extremamente complexas. Então, há um paralelismo nesse sentido. Levando-se em consideração que a gente pode lembrar um outro pensador,
né, que é o Simondon, que vai falar, por exemplo, do sistema de objetos, né? Dado um objeto qualquer, esse objeto, por exemplo, ele tem, dado um objeto qualquer, a gente pode falar uma série de coisas sobre esse objeto a partir daqui de uma espécie de computabilidade que o objeto traz. Quer dizer, eu posso concluir algumas coisas desse objeto e posso concluir que outras coisas ele não seria. Então, a gente pode ter, de um modo geral, o modo como uma sociedade técnica ou tecnológica se estrutura, isso gera também uma gramática de entendimento dos processos. Isso significa dizer que sociedades com maior complexidade tecnológica, então, quando eu estava falando do Leroy-Gourhan, eu estava dizendo do simbólico da linguagem. Agora, eu estou falando do Simondon, eu estou falando dos objetos, do sistema de objetos. Então, sociedades que tendem a produzir, serem mais complexas em termos de produção e articulação de objetos, também seriam sociedades que tenderiam a produzir mais ideias, mais abstratas, no sentido da articulação dessa sociedade. Então, com isso, a gente percebe o quê? A gente percebe que, de certa maneira, o que a linguagem é? A linguagem, ela é um comportamento intrínseco à própria sociedade, nesse sentido. Se a gente consegue estabelecer um certo paralelismo, né, é lógico que quando eu estou dizendo linguagem aqui, eu estou dizendo linguagem no sentido wittgensteiniano, em que os objetos, os fatos, eles se articulam de uma determinada maneira que fazem parte do jogo de linguagem. Então, não é só linguagem no sentido de uma gramática representativa, não é isso, é linguagem no sentido de uma gramática em que interage objetos, fatos, palavras, linguagem, de uma ideia de jogo de linguagem. Então, dentro de uma gramática extremamente complexa, em que múltiplos jogos de linguagem são elaborados, práticas sociais mais diversificadas produzem jogos de linguagem mais diversificados, na medida em que os jogos de linguagem são uma projeção das práticas sociais. A linguagem é uma espécie de extensão, né, dessa computabilidade intrínseca à sociedade. Sociedades com muitas regras complexas, regras sociais, sociedades com complexas práticas sociais, são sociedades que geram complexos jogos de linguagem. Então, a linguagem ela é tributária dessas relações sociais e a linguagem também é tributária dessa múltipla possibilidade dos objetos contidos dentro dessa sociedade. Então, aquilo que o Simondon fala para a gente de um sistema de objetos, né, quando ele analisa, por exemplo, um motor de um automóvel, né, as múltiplas articulações, o que significa aquele artefato tecnológico, né? Por exemplo, outro dia eu participei de um evento, de um programa de divulgação científica de um meu colega lá, da UFMG, que a gente analisava a máquina de Anticythera, que foi uma espécie de primeiro computador, né, encontrado a 200 metros no mar, próximo à ilha de Anticythera, e seria um aparelho feito há 2.000 anos atrás, por volta de 2.000 anos atrás, e a gente pensa assim, como que um aparelho com alto grau de complexidade tecnológica, basicamente essa máquina, o que ela é? É uma espécie de engrenagem, né, que faz uma série de cálculos astronômicos, uma coisa assim, e a gente pensa, talvez a ciência e a tecnologia daquela época não tivesse condições de produzir esse artefato. Então, por isso que é muito mistério, né? Você pensa que talvez no período, qual foi a civilização, a cultura que produziu esse artefato? Por que a gente fica chocado com relação a isso, assim, surpreso com relação a isso? Porque essa máquina, enquanto objeto, mesmo que ela tenha ficado quase que 2.000 anos submersa lá, quando ela vem à tona, a gente é capaz de fazer uma série de leituras. A partir de nossa sociedade tecnológica, a gente é capaz de fazer uma série de leituras daquela máquina com uma série de engrenagens. E aí o que a gente pensa? A gente não pensa assim, essa máquina foi um ET que chegou aqui e deixou essa máquina. Apesar de que algumas pessoas pensem assim, mas é que a gente pensa assim, houve uma civilização com um grau de complexidade, né, extremamente grande para produzir aquela máquina. Então, de um ponto de vista do sistema de objetos que foi, você imagina, né, o grau de esforço social
para produzir o grau de pesquisa científica, vamos dizer assim, para produzir aquele aparato. Então a gente é capaz de analisar mesmo uma cultura, uma sociedade que está distante da gente, mesmo que a gente não saiba praticamente nada. Quem criou a máquina de Antisítora? A gente não sabe quem criou, mas embora a gente não saiba quem criou, a partir da nossa sociedade tecnológica, a gente pode inferir uma série de informações dessa máquina de Antisítora. Isso significa o quê? Que um objeto, seja um copo, seja uma máquina de Antisítora, ele está falando uma série de coisas para a gente. Então, nesse sentido, ele está projetando uma codificação para a gente, e essa codificação é um tipo de linguagem. Da mesma forma que as práticas sociais produzem uma codificação, que é uma linguagem, os objetos também produzem uma codificação, que é uma linguagem. Então, nesse sentido, a gente acaba tendo a possibilidade de entender que essa articulação interno-externo, talvez ela devesse ser melhor entendida como uma espécie de falsa dicotomia. Porque, na realidade, o que a gente tem são processos de interação entre o social e a natureza mediados pela linguagem, né? A gente pode dizer que tem uma espécie de linguagem intrínseca a esses objetos, com a sua codificação. A gente pode dizer que tem uma espécie de linguagem intrínseca à sociedade, com a sua codificação, e a gente acaba construindo uma codificação mais ampla, uma linguagem mais ampla, em que essas duas interações elas acabam ocorrendo. Para concluir, o que eu estou propondo é o seguinte: se a gente parte dessa ideia, né, de que o social está estruturado como uma linguagem, a gente pode pensar que essa linguagem é capaz de promover uma articulação entre o social e o natural como uma espécie de propriedade emergente. Então, aquilo que seria o nosso conhecimento científico, ele é uma espécie de propriedade emergente, né, entre a interação desses dois processos, mediado por essa questão da linguagem. Então, talvez pensar em termos de internalismo ou só em termos externalistas, talvez fosse um equívoco nesse sentido de ter essa dicotomia, mas talvez se a gente pensar em termos de uma convergência que seja costurada, né, por uma dimensão linguística que emerge, por sua vez, é como se eu dissesse assim, olha, essa linguagem ela vai emergir na medida em que há essa interação. Se não tiver essa interação entre o social e o linguístico, não haverá essa linguagem. E quanto maior for essa interação, maior vai ser a possibilidade de produzir entendimentos cada vez mais complexos não apenas sobre a natureza, mas também sobre a sociedade. Tá bom? Então, paro por aqui para a gente ir para o debate, né? Embora as pessoas possam, em última instância, uma pessoa ou outra, se isolar nesses dois extremos, né? Mas eu acho que é um pouco quando o Kuhn, que supostamente seria alguém do lado internalista, vamos dizer assim, né? Quando o Kuhn não gosta, por isso que eu levantei aquela posição dele, quando ele não gosta dessa ideia de que tudo é negociação na ciência, eu acho que o que move uma bandeira internalista seria alguma coisa nesse sentido, sabe? A gente não pode acreditar que a ciência seja um jogo político nesse sentido. Então fica parecendo que se eu tiver um entendimento da ciência de maneira, vamos pensar nos positivistas, por exemplo, era muito bom quando todo mundo era positivista, né? Tem uma palestra, tem um livro que se chama assim, O que é História?, de um autor inglês chamado Edward Carr. Ele faz uma série de palestras e a primeira delas ele fala assim, 50 anos atrás, ele está falando por volta do meados do século, 50 anos atrás o meu antecessor nessa cadeira entrou nessa sala e fez uma conferência e disse o seguinte: que bom viver nessa época, todos nós sabemos o que é a verdade, todos nós somos positivistas, todos nós sabemos que para ser um bom historiador basta descrever a história. Aí o Carr entra na mesma sala 50 anos depois e fala assim,
lembra o antecessor e fala: 50 anos depois, nós não sabemos o que é a verdade, os fatos sozinhos não nos dizem mais o que é a verdade e nós teremos que conviver com isso. Então, e ele acaba concluindo o que é história. Então, para o primeiro, história era uma descrição dos fatos. O que é história para ele? Ele conclui assim: história é aquilo que o historiador faz. Pronto. Então, ele não consegue ver muito além dessa perspectiva da comunidade científica dizendo o que é. É muito difícil, né, a gente dizer o que é uma objetividade ou não. Então, o que eu acho que tem é mais um desejo. As pessoas não querem, porque talvez o neopositivismo tenha durado tanto tempo. Eu acho que é em função mais de um desejo. Nós, seres humanos, a gente busca muito o que o Nietzsche chamava de ânsia de absoluto, né? A gente quer muito preencher todas as lacunas, a gente quer um porto seguro. Então, eu acho que a gente tem mais um desejo, né, de um porto seguro do que propriamente uma convicção epistemológica. Então, talvez, mas as pessoas vão continuar querendo um porto seguro nesse sentido. A nossa cultura foi muito de buscar um ponto final, né? A gente tinha a ideia de que o conhecimento era um ponto final. A gente buscava uma espécie de átomo, por exemplo, né? Os gregos inventaram isso, vai chegar num ponto que eu não posso dividir mais, né? É o átomo. Então, se é o átomo, chegou no ponto final do ônibus. O que a gente aprendeu? Que esse ônibus era um ônibus circular. Então, a gente ficou esperando o ponto final dele e ele não tem ponto final. Então, a gente aprendeu com o princípio de incerteza, né? O que eu quero saber? O que eu estou perguntando para a natureza? Eu tenho que ter uma certa postura hermenêutica. O que eu quero saber? E isso, de alguma maneira, deixa a gente, né? Nós somos seres de pulsão de morte, né? Já dizia o Freud lá, a gente, né, não tem lugar marcado, mas muita gente senta no mesmo lugar todo dia, né, vem aqui e tal. A gente busca a tranquilidade, né, a gente evita o estranhamento. Então, eu acho que talvez seja algo mais de natureza psicológica do que propriamente de natureza epistemológica. Então, nesse sentido, a gente cai num pouco daqueles perfis ideológicos que o Bloch está falando. A gente não vai convencer. Quer dizer, aliás, assim, o meu objetivo não é convencer quem seja externalista a adotar uma postura mais internalista ou quem seja internalista a adotar uma postura mais externalista. Eu acho que o meu grande objetivo aqui é chamar a atenção para a linguagem no seu aspecto filosófico, né? E, inclusive, duas pessoas me falaram, ontem eu falei sobre a gramática, muito rapidamente, do Wittgenstein, e falei, porque não é a gramática dos linguistas. Aí, dois linguistas aqui me pararam no corredor e falaram assim, olha, poxa, mas nós linguistas também fazemos reflexões filosóficas sobre a gramática. Com certeza, fazem. Eu só estava querendo dizer o seguinte, a perspectiva filosófica não tem uma preocupação de normatizar a gramática. Isso, de alguma forma, na relação da sociedade com a linguagem, querendo ou não querendo, o linguista, compete ao linguista o papel de fazer isso. De uma forma, mesmo que os linguistas cheguem à conclusão de que agora, que eu acho que seria muito bom, cada um escreve do jeito que quiser, cada um não precisa mais seguir regras gramaticais nem nada, cada um faz o que quiser. Mesmo que os linguistas cheguem a essa conclusão, muito provavelmente por o argumento de autoridade, né, a gente vai seguir os linguistas nesse sentido. Então, o ônus da normatização ou não da gramática compete ao linguista. Essa não é uma preocupação do filósofo. Então, a preocupação do filósofo é saber como que nós produzimos, o do linguista também, mas como nós produzimos sentido para a nossa realidade mediante o uso da linguagem, tá? Então, você fala, eu fui lá, escutei um tal de Mauro Condé, ele falou um monte de coisa, o que eu levei para casa? Eu levei para casa a questão da linguagem. A linguagem é um instrumento poderoso de compreensão da realidade. E linguagem, lá no sentido que ele falou, de acordo com o Wittgenstein, não é só fala.
Linguagem quer dizer falar e fazer, articular, estruturar o mundo, seguir de acordo com regras sociais, gramaticais, mas sociais. Então, eu acho que essa que é o mote central. Então, talvez, se a gente pensar mais detidamente a questão da linguagem, talvez a gente dilua mais essas dicotomias. Eu acho que a ideia é um pouco por aí. Eu acho que é importante, e talvez o programa Forte não tenha feito uma distinção mais pormenorizada do que é o social nesse sentido. Talvez nós tivéssemos regras sociais mais intrínsecas, quer dizer, mais, vamos dizer assim, quando um matemático ou quando um cientista, de um modo geral, produz o conhecimento científico, a interpretação que ele tem do mundo, evidentemente, houve uma construção social, porque a ciência é um jogo de linguagem, portanto, ele é construído socialmente. Você não faz ciência fora do social. Então, o cientista ele tem que estar inserido dentro do social. Então, se a gente entendesse assim, o social como as condições, né, que permitem a prática desse próprio jogo de ciência. Agora, evidentemente, pode haver e há regras de restrição dentro desse jogo de linguagem chamado ciência, de que outras regras sociais devessem ficar fora desse jogo. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com uma regra, com o jogo de linguagem da ciência, eu posso trabalhar com uma regra que vai me definir critérios do que eu posso aceitar como sendo científico ou não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso ainda assim é social, no sentido de que eu não posso ter a mínima ideia sequer de alguma coisa se eu não tiver sido constituído socialmente, sociologicamente, se eu não manipular um conjunto de regras, inclusive a própria regra do jogo de linguagem da ciência. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o social, naquele sentido extra o jogo de linguagem da ciência. Então, a gente sabe que a ciência, qualquer que seja o jogo de linguagem, ou qualquer que seja a gramática, ela tem as bordas porosas. A gramática ela não é estanque. Por mais que o cientista faça ciência, o fazer ciência dele é perpassado por outros condicionantes sociais. Então, o próprio Kuhn dá exemplos, né? Por que para Copérnico deveria ser o Sol, né? E não a Terra? Copérnico acreditava, era um pitagórico, né? Então, nesse sentido, ele era movido por uma crença antes mesmo de ser movido por uma demonstração científica. Essas coisas estão muito misturadas. O que a ciência cada vez mais foi fazendo foi depurar isso, no sentido, olha, no nosso jogo de linguagem científica, ainda que ele seja produzido em última instância por regras sociais que me fizeram aprender a falar, aprender a estudar ciência, aprender a fazer ciência, essa gramática estabelece uma série de restrições para depurar o máximo possível a influência de outros jogos de linguagem. Embora isso seja absolutamente impossível, porque os próprios cientistas praticam também outros jogos de linguagem. Mas há uma restrição, quer dizer, a gramática da ciência ela não aceita qualquer, vamos dizer assim, regra vindas externamente. Então, eu acho que a gente não pode pensar, e a questão das negociações está exatamente no limiar entre essas duas gramáticas, porque uma coisa é produzir a ciência, a outra coisa é se relacionar com a sociedade como um todo. Quando o Latouf descreve lá no Vida de Laboratório, como que funciona o laboratório, tem uma hora que o diretor do laboratório está conversando com a imprensa. Então, é uma maneira, né, divulgar a ciência. Tem uma hora que ele está conversando, sei lá, com um investidor, com as pessoas que estão investindo dinheiro na pesquisa. Esses são jogos de linguagem de fronteira que
de alguma maneira, interfere na produção do conhecimento científico. Mas a gramática da ciência, ela tem uma dimensão social que é diferente dessa dimensão política. Quer dizer, em última instância, talvez a gente pudesse dizer que tudo é social, mas o fato de dizer que tudo é social não diz que tudo é homogêneo, que há uma igualdade em tudo. Existem gramáticas restritivas nesse sentido. Uma gramática da arte aceita certas coisas que uma gramática da ciência não aceita. Uma gramática da religião aceita outras coisas que uma gramática da ciência não aceita. Embora a gente pudesse dizer a mesma coisa. Tanto a gramática da arte quanto a gramática da ciência tem a sua sustentação nas práticas sociais. Então, nesse sentido, em última instância, se a gente for pensar, como o Wittgenstein está dizendo, a coisa se deságua numa forma de vida. Certas formas de vida atingiram uma complexidade tal que criaram um jogo de linguagem chamado ciência. Isso pode ser provocador, a ciência é um jogo. É um jogo, mas não no sentido do perde e do ganha, embora possa ter isso. É um jogo no sentido de que tem regras extremamente complexas, né, de execução. E a comunidade científica ela é extremamente rígida no que diz respeito à vigilância dessas regras, né? É preciso que seja assim. É um pouco isso que o Kuhn fala, não só de dogma, mas de paradigma. O Fleck fala de harmonia das ilusões, quer dizer, como que os cientistas guardam as regras da sua ciência. Agora, eu acho que é o seguinte, como eu te citei aqui antes, o Kuhn faz uma resenha do livro do Poiré e fala, por que o Poiré é internalista? Porque quanto menos você interage com a dimensão social, ele fala, se Poiré fosse um físico, Poiré tinha uma noção diferente da importância da matemática que ele atribui a todo o processo que envolveu o Galileu. Evidentemente que tudo foi importante, que a matemática é importante, mas por que o Galileu do Grossman, por exemplo, do Heinrich Grossman, por que o Galileu dele enfoca os aspectos práticos do Galileu? Ele está influenciado por uma outra dimensão marxista, então ele quer ver aquela prática social do Galileu. O Poiré não, o Poiré quer ver a matemática, e a matemática, com certeza, não é que ela não tenha uma influência no social. Então, por exemplo, a maior parte dos estudantes lá do programa que eu trabalho de História da Ciência são estudantes que têm um enorme interesse por medicina. Por quê? Porque, de alguma maneira, qualquer coisinha na medicina tem uma repercussão histórica, social, muito grande. As repercussões da matemática, elas existem, mas elas têm um impacto um pouco diferente. Por quê? Porque talvez a matemática seja a gramática mais abstrata nesse sentido, mais abstrata, as regras mais abstratas. São abstratas de uma maneira tal, que aí é a minha perspectiva, a gente tem até uma ilusão que elas são totalmente autônomas. Por isso é que Mannheim falou, não, elas são autônomas. Para outras pessoas, para outras áreas, às vezes fica difícil, como a pergunta que ele falou, às vezes fica até difícil para quem está sendo educado numa gramática de uma ciência que tem um aporte, um vínculo, uma circulação com o social, fica muito difícil de pensar dessa maneira. Então, por exemplo, quando o Fleck fala assim, não existe a doença, existem pessoas doentes. Por quê? Porque os médicos estão lidando com pessoas doentes. O matemático tende a pensar de maneira oposta. Como Platão falou, não é porque esse triângulo é feito de mármore e de madeira. O importante é a essência, é a triangularidade. Então, eu acho que a gramática de certas ciências tendem a ser mais, dar mais essa ideia de um distanciamento social. Portanto, aparecer mais que o desenvolvimento daquelas ideias estão distantes de aspectos sociais, mas em última instância acabam não estando, né? Eu acho que é bastante razoável a tese do Zizek de dizer o seguinte, por que os romanos não criaram a ciência? Porque, de alguma maneira, a gramática da ciência, ela se vincula
com a dimensão social a partir do momento da ciência moderna. A gente sabe hoje que a relação entre ciência e sociedade ela é muito forte. Em 1938, o Merton precisou de escrever um livro para mostrar isso. Hoje a gente sabe disso. Então, quanto mais a gente... essa gramática da ciência, tudo que ela estabelece, desenvolve, ela acaba impactando isso. Então, o vínculo entre as duas é extremamente forte. É preciso respeitar a autonomia da ciência? E ela vai fazer isso. A ciência é muito corporativista nesse sentido. Ela sabe se defender muito bem. E quando precisa, vai à luta em termos... vai para a rua mesmo, né? Isso, quando um governador lá em Minas, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, acabou com a nossa agência de fomento, os cientistas foram para a porta lá e não é assim não. Então, isso é uma dimensão social, mas é outra. É um comportamento que o cientista tem que ter em função daquilo que ele acredita. Mas, evidentemente, que são comportamentos sociais diferentes. Tá? O que eu estava querendo dizer é isso. Mesmo uma observação mais abstrata possível, ela é fruto de uma longa cadeia de um condicionante social. De uma longa cadeia. E a tese do Leroy-Gourhan, não sei se vocês concordam com ela, mas eu tendo a concordar, quer dizer, sociedades mais complexas poderão produzir ideias científicas mais complexas. E olha que eu não estou nem falando assim de um aspecto sociológico mais amplo, mais político. A gente sabe, por exemplo, países que elaboraram políticas científicas, mas se a gente prendeu com Bacon, saber é poder. Que saber que Bacon está falando? Científico, tecnológico e poder político-econômico. Saber é poder. Então, países que estruturaram de uma maneira mais enfática seus programas de pesquisa e de ciência trouxeram um desenvolvimento social, político, econômico maior. Então, isso mostra que existem vínculos entre como a gente conhece, como a gente transforma o mundo. Sociedades que estão... evidentemente que Einstein, por exemplo, está sobre ombros de gigantes também. Imagina se cada cientista que começasse tivesse que começar lá atrás. Então, quando um cientista formado entra no jogo da ciência, existe toda uma cadeia já pronta, já articulada, já feita. E essa cadeia ela é enormemente patrocinada pelo desenvolvimento social, cultural, do próprio interesse de se fazer ciência em cada sociedade. Eu acho que a gente não tem como sair disto. Nós somos seres sociais, não tem como sair disso. Nós somos seres encorpados. Agora, tem como restringir as gramáticas? Tem. A regra é essa. Este é um raciocínio abstrato, Não tem problema, nós podemos fazer jogos de linguagens e a ciência faz isso, extremamente complexos, extremamente para pessoas que são iniciadas naquele jogo especificamente, que tem que ter o conhecimento de muitas e muitas regras. Só que tem gente que não gosta de ler assim, não gosta de entender que são regras de entendimento dos processos. Eu não sei se eu respondi a pergunta ou se eu fiquei enfatizando o meu credo. Na verdade, o que eu tentei fazer foi uma leitura no sentido de tentar compreender as razões do que o programa Forte está postulando. Nesse caso especificamente, ele constrói 2 capítulos sobre o empirismo. Então, por que eu coloquei? Ele começa desse empirismo ingênuo, dizendo assim, olha, ninguém é contra o empirismo, mas o empirismo por si só, ingenuamente, como você colocou, ninguém vai defender isso, e depois ele vai matizando quais aspectos que o empirismo são importantes no empirismo. Então, ele está
como normalmente vem essa questão, a crítica geral, porque o programa forte não leva em consideração o empirismo, eu acho que leva sim. O que ele está tentando fazer é matizar isso, falar, ó, tem certo empirismo, que é um empirismo ingênuo, mas se a gente for entender o empirismo, tem que levar nesse aspecto, nessa consideração. Então ele tem uma preocupação. Pode ser que eu não tenha expressado em todos os detalhes, mas isso eu acho que é um ponto que a gente tem que discutir. Quer dizer, o programa forte, talvez não o Leviatã e a bomba de ar, mas o programa forte tem essa preocupação de dizer que tem uma dimensão empírica. Evidentemente que esse empírico ele vai ser visto a partir da dimensão social. Ele não vai ser o empirista, vamos dizer assim, puro, né? Mas ele vai dizer que toda leitura do empírico ela é de alguma forma vista pela dimensão social. Então ele vai construindo esse argumento, como eu tentei falar, quer dizer, o quão está vinculado com o empírico essa dimensão social é que as pessoas vão fazendo um distanciamento muito grande. Daí a pouco tudo vira negociação e a preocupação do Kuhn foi um pouco com esse desenho aí, né? Mas então o que eu quis ressaltar foi que ele está preocupado com o empírico. Não foi nem tanto a qualidade do empírico que ele está preocupado, nem tanto, olha, como é que ele matizou essa dimensão do empírico, mas dizer assim, ele está preocupado com o empírico. Agora, desde a preocupação dele que ele tem com o empírico, ele já está dizendo assim, olha, não vamos acreditar muito no empírico, não, porque ele não traz toda a segurança para a gente, porque a gente aprende muitas coisas de outra maneira, mas ele não abandona ao longo dos 2 capítulos que ele vai discutindo essa questão, ele não abandona essa dimensão do empírico. Então era para ressaltar isso, embora eu pessoalmente tenha críticas e eu acho que outras pessoas também possam ter crítica. Com relação à gramática do Kant, do Kuhn, o problema não é com o empirismo do Kant, não. Aquela coisa de a primeira introdução, a primeira edição da crítica, depois a segunda, né, se é mais realista, não realista. Kant, todo conhecimento começa com a experiência, mas nem todo conhecimento provém da experiência, mas o que não provém da experiência não é transcendental, é gramatical. Essa que é a diferença, entendeu? Então, evidentemente que Kant, Wittgenstein é um autor pós-Kant. Então, a tentativa de Wittgenstein é exatamente mostrar que é possível estabelecer uma filosofia que não seja transcendental nesses termos kantianos, mas que seja gramatical. Aliás, quando as pessoas começarem a interpretar Wittgenstein, essa analogia com Kant, né, achar que o transcendental é o gramatical, para entender Wittgenstein é fácil, onde que o Kant fala transcendental, ele fala gramatical. E é o contrário, não é isso, ele não fala isso, ele quer destituir uma certa ideia de transcendental, mas afirmando, então com relação ao realismo empírico de Kant, é ótimo, não tem problema nenhum. Por isso é que eu enfatizei aqui que o Wittgenstein está preocupado com os fatos. Se os fatos fossem outros seriam os nossos jogos de linguagem. Existe uma articulação entre essas duas questões. O problema todo é que o próprio Kant, quando revê as categorias e fala que vai continuar sendo aristotélico, e não continua, porque ele modifica a ideia de categoria dele e do Aristóteles, acabam sendo categorias diferentes, mas ele acha que é necessário manter essas categorias, né? É necessário, a lógica aristotélica já disse tudo, não estou querendo julgar o Kant para baixo, não, mas dizer assim, Kant é um autor datado dentro da perspectiva filosófica, por mais que ele tenha pautado a filosofia contemporânea, autores como Wittgenstein tentaram ver a coisa de um outro enfoque. Aí a coisa de outro enfoque é destituir a ideia de categorias, transformar a ideia de transcendental em gramatical. Então ele vai, mas uma coisa que não vai ser abolida é a preocupação kantiana da questão do empírico. Isso está presente no autor como Wittgenstein. O problema não é o empírico, o problema é exatamente como construir gramaticalmente nosso conhecimento. Agora, gramaticalmente não significa apenas regras.
significa interação entre regras, objetos, fatos, sociedade, é um pouco nesse sentido. Aí eu acho que Kant talvez, eu acho que a gente não pode exigir de Kant mais do que aquilo que ele já nos deu, que já foi muita coisa. Porque essa abordagem, inclusive, se a gente falar que o Bloch é Wittgensteiniano, a gente pode falar que Bloch é kantiano. O homem busca na natureza aquilo que ele lá colocou. Não é isso que o Kant fala? Quer dizer, então essa dimensão antropológica de leitura da natureza, na introdução da crítica da razão pura, ele dá o exemplo do plano inclinado do Galileu, não é? E aí ele pergunta, por que que o Galileu, quando o cientista fala deu certo ou não deu certo, por que que ele fala deu certo ou não deu certo? Porque ele tem uma expectativa. Quando ele fala o homem busca na natureza aquilo que ele lá colocou, quer dizer, ao fazer determinadas perguntas para a natureza, o homem já tem uma certa expectativa do que a natureza possa responder. E eu acho que o Kant, portanto, talvez o culpado de toda essa discussão seja ele nesse sentido, quer dizer, de um processo da chamada revolução copernicana do sujeito, né? Quer dizer, o sujeito que questiona, quer dizer, ele trouxe, isso é de Kant, isso não é de Wittgenstein. Então, nesse sentido, Wittgenstein é um autor pós-kantiano, mas é um autor que vai falar assim, olha, mas a gente não pode mais usar categorias, a gente não pode usar mais o transcendental, embora a gente tenha que dar conta do empírico. É um pouco nesse sentido, né? Não sei, então, para ficar, se tivesse que brigar com alguém, eu ia brigar com Bloch, não ia brigar com Kant, não, né? A outra questão da linguagem, da complexidade, primeira questão, o próprio Poiré que está dizendo, os romanos não inventaram a ciência enquanto atividade teórica. Né? A gente pode falar assim, os chineses não inventaram a ciência, os chineses fizeram observações astronômicas, criaram a pólvora, fizeram uma série de coisas, construções, e não é entendido que os chineses, na nossa cultura, a gente não fala assim, o início da ciência foi com os chineses. A gente fala que foi em torno do século XVII, né? Então, esse marco, ele diz respeito a ciência como uma atividade extremamente complexa, não só de um ponto de vista teórico-metodológico, mas com implicações sociais. Então, talvez ciência nesse sentido mais próximo ao que a gente entende hoje, isso surgiu por volta do século XVII. Inclusive, a conciliação entre tecnologia e filosofia para a produção da ciência, né, isso os romanos não fizeram. Eram coisas separadas, eram coisas distintas para eles. Então, o que o Poiré está dizendo é o seguinte, os romanos eles não juntaram essas duas pontas, de um saber teórico com um saber prático. Né? Os gregos separavam isso. Uma coisa que é interessante é que os gregos separavam técnica e filosofia, episteme, né? Ciência. E a gente separa a técnica de arte. Então nós juntamos técnica com... É difícil para a gente saber onde começa a ciência e termina, onde começa a técnica. A gente fala de tecnocientífico, né? A gente não sabe exatamente onde... Dá para saber se tiver alguns critérios assim bastante rígidos, se a gente quiser definir. Mas os aparatos e dispositivos que a gente usa, tecnológicos, eles são cada vez mais científicos e a ciência é cada vez mais tecnológica. Então, para a nossa cultura, não há muito uma distinção epistemológica entre ciência e tecnologia, embora haja uma distinção histórica. E uma coisa veio de uma tradição, outra de outra tradição. Então é a junção dessas duas tradições que a gente entende como emergência da ciência. A ciência surge quando junta técnica com episteme, coisa que os gregos separavam. E aí a gente traduz a palavra tekne por técnica ou por arte, ars. E o que a gente faz? A gente separa a arte de técnica. Aí a gente fala assim, o futebol hoje em dia está muito técnico. Imagina o grego ouvindo isso. O futebol está muito arte. Mas você gostava de quando? Eu gostava de quando o futebol era arte. Uai, você gostava... Agora é técnico, mas antes era... percebe a confusão? Que a gente foi depurando essas palavras. A palavra arte, palavra arte, técnica, mecânico, né? Vocês vão ler lá o livro do Paulo Rossi. Se quisesse xingar alguém no século XVI, chamava ele de mecânico, né? Porque era uma coisa vil,
né, trabalho manual, e para que tivesse uma ascensão da técnica ou arte, criou-se a ideia de arte liberal, ou de belas artes. A faculdade de artes lá da minha universidade, eu não sei o que é, chama de belas artes. Isso vem de uma tradição francesa, né, de belas artes, que é para qualificar a ideia de arte. A arte menor é o artesanato, é o artesão, até hoje. Se o cara é um artista famoso, expõe na mídia e tal, aquela coisa toda, ele é artista, né? Se ele vende na pracinha ali, ele é o quê? Ele é artesão. Então a gente faz uma divisão social dessa palavra, né? Artefato, arte, artesão. E a gente criou a técnica, né? E separou isso. Então isso aqui, técnica e arte, era a mesma coisa. Então isso que é curioso. Os gregos juntavam, a gente separa. E eles separavam, a gente junta, né? Tem essa. Então foi quando juntou essas duas coisas. E essas duas coisas, elas se encontraram em torno do século XIX. É isso que o Poiré está dizendo. Quer dizer, a junção dessas duas coisas, a teoria que mandou na articulação. Então por isso que a teoria, isso não foi feito pelos romanos, embora tivessem todas as condições de fazer. Segundo o Teaser, isso não aconteceu com os romanos porque não havia capitalismo, livre concorrência, esse tipo de coisa, né? Complexidade da linguagem, né? Eu acho que o que pode estar ocorrendo dentro da sala de aula hoje é só um jogo de linguagem específico da juventude ou da nossa cultura como um todo. A gente vive numa cultura que é segmentada. Você pega a ideia da mídia, por exemplo. Uma coisa é o canal aberto, que pega todo mundo. Aí outra coisa é o canal fechado, segmentado, que pega você tem que fazer uma assinatura, passa um programa que você quer ver, que normalmente não passaria para um público amplo. Mesma coisa uma revista. Então a gente vive numa sociedade que ela é segmentada. A gente transita em diferentes corredores culturais ou em diferentes jogos de linguagem. Então a ideia é um pouco essa. O que está havendo, nós vivemos numa sociedade tecnológica, traz novas tecnologias, muitas vezes a concorrência, chamar a atenção do aluno na sala de aula, eu acredito que se torna cada vez mais difícil. O aluno fica plugado com várias multimídias, telefone, iPad, não sei o que, internet, Facebook. Eu acho que talvez a profissão de filósofo até se extingua nesse sentido, né? A filosofia tem essa tradição, assim, o cara fica falando, fica a manhã inteira falando. De vez em quando mostra um slidezinho lá, mas então é uma tradição muito de leitura, discussão das ideias. Isso cada vez mais fica difícil para uma sociedade, né? O Aristóteles fala que o sentido privilegiado é a visão. Então é o mundo da mídia, da imagem, né? Do evento, do acontecimento, né? Então a gente tem que analisar essa questão da complexidade da linguagem dentro desse modelo do que a sociedade está oferecendo. E a universalização do saber, do conhecimento, não significa necessariamente que não haja uma pasteurização do conhecimento, né? É muito complicado. Você não quer dizer que todas as pessoas estão interessadas em conhecimento. Existem muitos atrativos. Então, acho que a gente tem que analisar nesse aspecto. Agora, que o jovem desenvolve uma linguagem própria, desenvolve. Mas eu acho que muitas vezes ele tem que ser poliglota. A gente tem que ensinar um pouco isso para ele. Ele pode ter a linguagem do jovem lá, né? Mas ele tem que ser socializado dentro de uma gramática do vernáculo, do português, dentro de uma gramática da ciência. Esse que é o desafio maior, né? Por quê? Porque a linguagem que atrai ele é uma linguagem facilitada pela imediaticidade, pelo visual, pela conectividade com os colegas, dos eventos que no mesmo instante você sabe de tudo. E a gente tem que trabalhar com uma outra forma. A gente está trazendo outro tipo de conhecimento e a concorrência é muito grande nesse sentido. Então não acho que é uma questão de uma complexidade, falar o nosso jovem hoje ele não tem essa complexidade. Não. Existem outras gramáticas, né? E essas outras gramáticas podem ter um atrativo maior. Então eu acho que é muito difícil ser educador nesse mundo contemporâneo, porque os atrativos eles são muito grandes, né?
Mas isso não significa necessariamente que a capacidade do jovem ou a linguagem do jovem seja mais pobre ou menos pobre. É a questão de qual jogo de linguagem. Talvez devêssemos desenvolver estratégias para poder atrair mais atenção. Eu tenho muita dificuldade disso enquanto professor, porque eu fui criado nessa tradição. O professor falava e eu ouvia. Eu lia o texto e depois tinha um tempinho para discutir. Foi assim que eu aprendi. Aí depois chega um mundo super moderno, com 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu lá falando para o aluno, o aluno, né? Nem todo mundo, eu não tenho uma audiência tão grande assim, né? Então é difícil, muitas vezes eu sei que... Então eu não sei se é porque esse aluno ele é extremamente inteligente, no sentido de que ele aprende, por exemplo, para eu passar uma mensagem aqui, eu demoro muito mais. A meninada, né? Desenvolve o código, vai colocar eu competindo, né? Eu lá, competindo para mandar a mensagem. Aí você fala, né? Eu passei isso, eu tenho filhos, meus próprios filhos. Não, pai, o que é isso? Excelente demais. Então, senão eu ia falar e usar um argumento. Esses jovens são cada vez mais burros. Não são burros. A esses jovens são oferecidos cada vez mais outros jogos de linguagem. Qual que é o nosso desafio? É trazer esses jovens para jogos de linguagem da ciência, da cultura, né, da educação. Isso é muito difícil. Agora, assim, como é que faz isso, eu não sei não. Tem que chamar outras pessoas aí para conversar e tal. Então, eu não acho que é a questão da complexidade. Eu participei de um debate, assisti um debate de um linguista outro dia, que foi muito bacana, e ele estava falando de como que na Idade Média se abreviava muito os textos, porque era muito caro o suporte para produzir o texto, então tinha muitas abreviaturas. Então ele mostrando que a linguagem que é dinâmica e plástica, ela sempre se adapta. Então as crianças, os adolescentes, né, usam muito aquelas linguagens para digitar, para teclar. Isso é uma coisa natural que isso acontece, né? As pessoas não quer dizer que ele... É lógico que a gente tem que ensinar ele a dominar outras gramáticas. Ele tem que saber o que ele está escrevendo e tal, mas temos que encontrar mecanismos para isso, né? Gente, eu gostaria muito de agradecer ao Eduardo, né, e dizer que essa atividade, né, o esforço, eu sei do esforço dele e das demais pessoas, todos, né, envolvidos, né, eu sei o trabalho que dá, então eu gostaria de não só parabenizar, agradecer pelo convite, né, mesmo se não fosse convidado, eu ia me convidar para vir, então, mas agradecer, porque eu acho que é de extrema importância, né? Eu acho que é difícil, né? Eu sei que, por exemplo, para eu falar aqui, um grupo muito diversificado, às vezes não necessariamente com os mesmos interesses nas questões filosóficas, mas eu acho que vale muito a pena esse esforço, né, todo que o Eduardo, eu torço muito para que a cada edição novas pessoas, toda essa juventude, né, agradeço também todo pessoal que tem trabalhado com o Eduardo aí, e isso é muito estimulante, é muito bacana a gente ver, né, que é um evento grande, é um evento que eu tenho certeza que trará, assim, cada vez mais impactos, né, sobretudo porque, independentemente de qualquer pessoa que esteja aqui ou nos cursos que são dados, mas a própria possibilidade da gente reunir e discutir essas questões, isso é muito importante. Eu gostaria até muito que nós tivéssemos uma experiência semelhante lá no estado de Minas Gerais, né, de tamanha importância que isso tem. Então, vocês são pessoas privilegiadas, né, de poderem contar com outras pessoas que tiveram essa iniciativa e o que eu torço é para que ela se consolide cada vez mais e mais, porque ela é muito necessária, é muito importante. Só assim que nós vamos ter o diálogo, abrir e desenvolver, ampliar a nossa gramática, vamos dizer assim. Muito obrigado a todos.